Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à construção do nosso pulmão didático. Para isso nós vamos precisar dos canudos que vocês fizeram na etapa anterior, na primeira etapa. Vamos precisar de uma sacola de supermercado, sacolinha qualquer de supermercado, tesoura, fita adesiva e um prato desse de sobremesas. Esse prato de refeição é muito grande, nós vamos usar o prato de sobremesa. Uma faca dessa de mesa, tá? Se ela for serrilhada, melhor, porque vai ajudar você no corte do canudo que nós vamos precisar. Bom, partiu então, nós vamos fazer a nossa segunda etapa, que é a construção do pulmão. Ainda não finalizaremos nessa etapa, nós vamos finalizar na etapa seguinte, tá? Na terceira etapa. Primeiro nós vamos fazer um corte na sacola de supermercado. Você vai pegar a sacola de supermercado, colocar o prato como molde, certo? E nós vamos pegar uma caneta qualquer. Vou usar a esferográfica azul e vamos fazer o nosso molde. Isso é só para que a gente possa ter um tamanho definido para montar os pulmões, tá? Uma vez que você fez o molde com a tesoura, vamos cortar aí os dois círculos, certo? A ideia é sempre usar coisas fáceis, que estejam à mão e que não tenha necessidade de você sair para comprar. Às vezes a sacola dá uma fugidinha, não precisa ser um círculo perfeito. Se for circular, melhor, né? O restante da sacola nós não vamos usar. Então, temos dois círculos, certo? Dois círculos que nós vamos utilizar para fazer a parte dos pulmões. Não se importem com o símbolo do supermercado, tá? Bom, os canudos. Nós vamos pegar um dos canudos e você vai fazer um risco transversal nele. Deixa eu marcar aqui. Se quiser pode usar a régua, mais ou menos no centro. Um risco. Você vai cortar ele não reto, não assim, mas na transversal. Tá? Já vou mostrar já como faz. Não precisa apertar a faca para que você possa cortar. É só usar o serrilhado. Aí. Aqui, serrilhado. Tá lá. Veja que não foi um corte reto, certo? Você vai precisar das duas partes, tá? Ele precisa ter aí um tamanho não muito grande, tá? Procure colocar os dois do mesmo tamanho, que os dois estão de tamanhos diferentes, não, os dois estão de tamanhos diferentes. Nós vamos colocar aí aproximadamente 4 a 5 centímetros, né? Porque senão depois ele não vai caber dentro da garrafa que nós vamos utilizar. Então, os dois com o mesmo tamanho, certo?
aqui para você verificar lá. É um corte transversal, tá? Vamos deixar aqui do lado. Vamos cortar agora o canudo grande. Tá? O canudo grande, você vai cortar ele só a ponta dele, tá? Você vai cortar em forma de V. Vou marcar aqui, só para que a gente possa ter uma noção do que eu estou falando. Então, você vai cortar ele assim, ó, na forma de V, tá? Cuidado para não apertar muito, senão você acaba deteriorando a ponta e não consegue depois utilizar. Devagar, com calma. Se for o caso, peça ajuda para os seus pais, tá? Para cortar. Sempre use um suporte que você possa fazer o corte sem danificar nada aí da sua mãe, senão sua mãe vai ficar brava aí que você, né, estragou alguma coisa. Aí às vezes sobra uma beiradinha, eu uso a tesoura para cortar, só para fazer um ajuste. Vamos cortar o outro lado agora. Leva um tempinho, né? E aí nós temos os canudos cortados. Se for necessário, a caneta ou o próprio lápis você usa para dar uma acertada, que sim, né? Que às vezes dá uma amassadinha, mas é coisa simples. Aí com a caneta você faz um ajuste, tá? Para que ele possa ter, ó, ele vai ter um corte transversal, né? Sim. Certo? Bom, vamos fazer agora a junção dos canudos. Eles têm que se unir de forma que você consiga o formato de um Y. Então, ó, você vai conectar um aqui, o outro do outro lado. Eles vão formar quase que um Y, né? Vou mostrar como é. Para facilitar, eu pego um pedaço de fita crepe, coloco com a parte colante para cima, tá? Parte colante para cima. Ixi, às vezes cola no dedo, né? Pego o canudo maior, ponho ele, tá? Ó, ele vai segurar, né, a fita. E aí eu ponho os outros dois canudos. Fecho a fita. Para a gente iniciar o formato do Y. Vai precisar de mais fita, eles precisam ficar bem firmes. Tá? Faz um pedaço de fita. Firmes e ajustados. Vou cortar aqui a beirada da fita. Vou passar uma fita no centro também para poder facilitar a junção. A ideia é impedir que o ar passe por aqui. Ele tem que passar pelos orifícios, ó, do Y.
Dá um pouquinho de trabalho, mas fica legal. E a gente não usa nada que não seja reciclável, tá? Mais um pedacinho de fita. E aí, pronto. Verifique se está saindo o ar dos dois lados, né? Põe o canudo na boca. Sopra, tampa um lado, né? Tampa o outro. Se tiver, está do jeito que nós queríamos. Então, ó lá, né? Os dois canudos cortados, conectados ao segundo canudo, formando como se fosse um Y. Pronto. Agora vamos fazer a parte que seria os pulmões. Pegue um dos círculos que você fez da sacola plástica. Para facilitar, eu prendo com um pedacinho de fita crepe primeiro. Vamos fitinho. Um pedacinho bem pequeno, tá? Para prender a fita. Você vai colocar a sacola bem na beiradinha. E aí vem a parte um pouquinho mais complicada na hora de fazer. Você tem que ir dobrando a sacola devagar, não precisa ter pressa, tá? De forma que você deixe só a beiradinha conectada à beirada do canudo, ó, só na beiradinha, tá? Toda a volta da sacolinha, ou do círculo da sacola que você fez, certo? Vai lá empurrando, juntando as beiradas. Verifique se está certinho. Aí com um pedaço de fita, tá? Vou aqui fazer, ó. Você prende a sacola. De paciência e jeito, chegando lá. Tá? Verifique se está toda presa, né? Tirar um pouquinho, tirar mais um pedaço de fita. Tem que ficar bem apertadinho para não vazar ar. Bem apertadinho mesmo. Vou colocar mais uma fita por garantia. Aí você pode fazer um teste. Tampa um lado e assopra. Se encheu, verifique se não tem vazamento. Prontinho. Um lado está feito. Vamos fazer o mesmo do outro lado. Eu vou deixar um pedaço de fita cortado para facilitar. De novo lá, prendo uma beiradinha, né? E aí vamos de novo, certo? Ó. Colocar toda a beiradinha em volta do canudo. Ah, eu tenho aqui em casa bexiga, pode ser feito com bexiga também, né?
A gente está usando a sacolinha porque a sacola de supermercado, acho que todos têm acesso, aí fica mais fácil, né? Mas pode ser usado bexiga também, nada impede, tá? Feito. Aí colocamos a fita novamente. Sempre verificando se não vai ter nenhum tipo de vazamento, tá? Lembre-se que é bem apertadinho para não vazar ar de jeito nenhum. Assopre os dois. Estamos, né, com a segunda parte pronta para que a gente possa fazer o nosso pulmão. Então, né, essa seria a segunda parte, que seria a construção do pulmão. Na próxima etapa, nós vamos fazer a construção final do pulmão didático. Tá? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato com a gente através do mural. Até lá, até a próxima etapa.